Olá, galera! Bem-vindo a mais um Café com Forex, hoje dia 3/10/2023. Hoje, galerinha, eu tô fazendo esse vídeo gravado porque eu vou ter que fazer alguns exames de saúde mais ou menos no horário do café, né? Então, como eu disse ontem, eu não vou deixar vocês sem o café. Aproveitei então para gravar antes de sair, então, deixando vocês aí preparados para os mercados, tá? Tô fazendo isso basicamente às 11 horas da manhã, horário de Londres, basicamente apenas uma hora só do horário normal que a gente faz o café, então mais ou menos os preços que vocês estão olhando aqui é bem próximo, acredito eu, do preço que o mercado vai estar quando você assistir este vídeo, beleza? Os mercados bem tranquilos, né, galerinha? O dólar ontem basicamente ligou o turbo aqui nas altas, né? A gente tinha falado mesmo que se ele conseguindo fechar acima dos 78,6 FIB, né, poderia caminhar aí buscando novos alvos. Basicamente foi isso que aconteceu realmente, como vocês podem ver. Chegando então na primeira retração, né, dessa onda de correção aqui, então, né, jogando esses espelhamentos aqui para cima, vocês podem ver que batemos aqui no primeiro alvo, aqui no 107,16, tá? Lembrando que esse mesmo alvo no diário é o 50% FIB, tá? Então, é um FIB, né? No Forex não tem tanta importância o 50% igual nos índices, por exemplo, mas, né, chama atenção por ver ele aqui, junto também com aquele primeiro alvo do espelhamento da última correção. Claramente, a gente consegue ver que se realmente não parando aqui, né, a gente pode realmente estar a caminho do 108, como a gente tinha comentado ontem, que é um grande alvo macro, tá? Aqui no dólar. Mas enfim, antes da gente pular realmente para os alvos e, enfim, análise técnica em geral nos mercados, vamos olhar rapidamente uma notícia que a gente que saiu durante essa noite, tá? Que foi o ministro das Finanças do Japão, tá? Ele essa noite saltou alguns comentários, obviamente todo mundo perguntando para ele sobre, né, o valor do yen que, né, está de volta contra o dólar em 150, né? E ele disse que o que é importante, o que vai fazer o banco, né, do Japão junto com ele, né, que é o ministro das Finanças, o governo japonês, para intervenir é a volatilidade, não um nível específico no dólar yen, tá? Então, lógico que incomode muito, né, essa subida do dólar yen de volta para os 150, certo? Como a gente basicamente tem falado já há dias ou até semanas, né? Lembrando que a última vez que o Banco do Japão e o governo japonês interveniram nos preços foram no 150, né? Mas obviamente não foi esse ano, foi ano passado, né? Foi exatamente aqui nessa alta, tá? Mas estamos nos mesmos preços que estávamos quando teve essa intervenção. Mas é interessante ele falar, né, que não é um preço específico, né, é a volatilidade. Realmente faz um pouquinho de sentido, né? Lembrando que a última vez que eles interveniram, vocês podem ver que o dólar yen, né, após ter fechado acima realmente dessa região aqui do 145, realmente deu uma esticada para o 152 rápido, né? Muito rápido, em poucos dias, né? A volatilidade aqui estava alta. No momento, a gente está esticando? Está, mas também não está tão rápido assim. Agora, o problema aqui é que, né, se só falta volatilidade para eles intervenirem, o mercado pode entregar isso rapidamente, né? Então, vamos ficar bem atentos no dólar yen. Eu, Thiago, não estou nem um pouco afim, tá, de entrar comprado e nem vendido, tá? Hoje mesmo vou estar de fora por um bom tempo do dia, então não vou deixar nenhuma ordem de venda, nada assim no dólar yen hoje, tá? Mas mesmo se eu estivesse, tá, galera, eu deixaria algumas ordens de venda, como eu já tenho falado há dias para vocês, realmente lá embaixo, né, de distância de 100 pips, mais ou menos, por causa se eles fazerem isso, como eu já disse para vocês, né, a gente é esperado que caia mais ou menos 500 pips, mais ou menos, essa intervenção. Então só falta isso, só falta volatilidade pelo que ele tem falado, tá? Então vamos ficar bem atentos. Isso, né? Ficar nesse negócio de adivinhar quando eles vão fazer ou não é um joguinho que pode te custar um pouco caro, tá? Então um pouco de cautela. Agora,
né? Se fosse pra gente apenas olhar níveis de FIB, galerinha, coisas do estilo, né? Um nível que realmente me chama muita atenção vai ser esse 151,5 mais ou menos, né? Essa pernada aqui, né? Após ter pulado pullback, tá? Último alvo a gente tem ali no 2,618, certo? Então esse FIB realmente chama atenção. Se a gente colocar aqui, eu acho que a gente já passou de todos, certo? Já. E se você colocar nesse, tá? A gente tem um outro ali no 152,90. Então começa a ser níveis técnicos interessantes. Só que eu não ficaria apostando também nessa venda, porque realmente a compra está dominando ainda esse par, tá? Então, mais um comentário, né? Não é um comentário assim que surpreende o mercado, porque a gente já viu mesmo os comentários já algumas vezes, mas foi interessante ele mencionar volatilidade, né? Neste caso, tá? Então, fiquem atentos. Ontem, galerinha, tivemos alguns dados, né? Alguns dados que, na minha opinião, não foram assim tão interessantes, mas o que a gente consegue notar é que, né, o PMI industrial ontem nos Estados Unidos veio realmente bem acima do esperado, 49, né? Trazendo uma certa tranquilidade na economia americana, né? Já é basicamente o terceiro mês que a gente vê números realmente bem fortes, voltando bem próximo ao nível 50, né? E jogando aquela ideia de realmente recessão bem longe, né, galera? Então, isso é interessante. A gente viu então os índices mais ou menos, os índices deram uma pequena queda com essa notícia, né? Pelo fato de que isso mantém ainda o Fed em mais um aumento até ainda este ano, né? Mas nada demais, não acredito eu que o mercado assim não pegou isso tão a sério também, tá bom? Já hoje de manhã, né, tivemos aqui alguns dados da Austrália, nada, basicamente tudo em linha, né? Eles não aumentaram as taxas de juros, permanecendo em 4,1%, tá? Já o dólar australiano, se a gente olhar aqui ele rapidamente, se aconteceu alguma coisa, como vocês podem ver, teve uma queda, né? Teve uma queda, finalmente rompendo esse range aqui para baixo, né, galera? É algo que a gente tinha mencionado aqui. Vamos ver se ele já conseguiu fechar abaixo? Já, né? Já essa vela aqui foi a vela que fechou abaixo, né? Realmente no dólar australiano, né? Primeiro fechamento fora deste canal, né? Que a gente está tendo e basicamente confirmando então o resumo da queda aqui nesse par, tá, galera? Então, mais ou menos foi essa a reação que tivemos aí nessa decisão do taxa de juros. Depois e hoje, né, para o restante do dia, tá, galera? Hoje teremos ainda a produção industrial do Brasil, tá? Deixa eu ver se tá o horário aqui, galerinha. Tá o horário de Londres, tá? Perdoa. Então, é 1 hora daqui, então 9 horas do Brasil, tá? Teremos o JOLTS às 3 horas, beleza? Então, isso vai ser... deixa eu mudar aqui, galerinha, pra gente não confundir, né? Melhor, né? Então, voltando aqui para hoje, PMI Serviços do Brasil, às 10 horas, certo? Não, perdão. Produção industrial, 9 horas, JOLTS às 11 horas da manhã, horário de Brasília, tá? E daí, basicamente, são esses dados de hoje, porque daí só à noite que teremos aqui alguns PMIs da Austrália, PMIs do Japão também, então, né? Números finais também, tá, galera? Então não espero muita coisa desses dados, tá? E amanhã, né? Ontem mesmo a gente já olhou o calendário inteiro, mas só para falar sobre amanhã, teremos aqui, né, alguns outros PMIs finais também. Discurso da Christine Lagarde às 5h15 da manhã, vendas do varejo da Europa às 6 horas da manhã. E daí, já começando a abertura do mercado brasileiro, teremos aí às 10 horas PMI de serviços do Brasil, PMI de serviços também dos Estados Unidos às 11 horas, e daí só dados de petróleo em torno das 11h30, e basicamente é isso que temos só para amanhã, tá, galera? Então, dia meio que tranquilo aí, tirando que temos se não me engano, temos o ADP amanhã, não? Aqui, ó, temos ADP amanhã, tá? Não se esqueça. Então, vamos ver, né? O ADP não tem ajudado tanto a gente a descobrir o que vem no NFP já faz um bom tempo, tá? Se não me engano, mais de um ano. Então, não coloque assim tanta importância achando que o NFP vai vir a mesma coisa, mas é uma notícia que sempre, pelo menos, tem mostrado aí uma certa reação dos mercados quando eles saem, beleza? Vamos dar uma olhadinha na análise técnica, galera, e não quero muito enrolar vocês. Dólar permanece forte, fechou abaixo de 78,6, foi buscar o primeiro alvo, tá? Bateu ali e basicamente agora está corrigindo, tá, galera? Na minha opinião, se ele corrigir acima dessa região, para mim é apenas um pós
correção pós-rompimento, tá? Isso talvez e tem uma grande chance de nos levar então para níveis mais altos, né? E na minha opinião, o próximo alvo vai ser o 107,50 e depois no 107,86, tá bom? Esses são os alvos no dólar, para ser bem sincero. Então, grande região aí de suporte, caso ele corrija, tá? Se passar dessa região aí, fique um pouquinho de olho então no 38,2, tá? No 0,660. Caso passe abaixo do 38,2, para mim pode ficar um pouquinho enrolado e talvez a gente pode até voltar para o 106,00 de novo, tá? Caso isso aconteça. Então, fique de olho no 106,80, 106,60. Essa região tem que segurar abaixo dele, 106,00. Caso corrija e depois vem para romper, fique de olho então no 107,50, depois 107,86, beleza? Euro-dólar, mesma coisa, fez já uma nova mínima, novamente, né? Confirmou então aquela visão nossa que isso aqui só foi então uma correção para voltar à queda, certo? Ontem a gente falou que se ele fechasse abaixo do 0,550 poderia voltar para as mínimas, tá? Para o 0,500. Isso aconteceu, como vocês podem ver perfeitamente. E agora estamos abaixo do 0,500, tá? E aqui é a questão, é a grande pergunta do dia, talvez, tá? Ele vai conseguir permanecer abaixo do 0,500? Caso isso aconteça, temos mais para cair. Agora, se a gente vê o euro fazendo alguma coisa nessa região e voltando abaixo, acima do 0,500, é onde ele pode fazer uma pegadinha aqui e aí entrar em um período meio que chato aqui no euro por alguns dias, tá? Lembrando que a gente ainda está em suporte, a gente ainda está basicamente testando a mínima desse canal, então não teve assim um gigante rompimento e tal. Lógico que a tendência é de baixa, obviamente isso é sim. Se você está vendido, obviamente você deve estar muito feliz e com certeza você está na direção certa, tá? Vender agora que é complicado, né? Uma vendinha aqui tem que ser um stop loss muito curto. Na minha opinião, eu recomendo que você opere com uma posição, né? Normalmente menor que o normal. E, enfim, os alvos, então, para mim agora pode ser o 0,400, tá? Que é o 50% FIB de toda a pernada de alta. E depois a gente pode mencionar, então, o 0,350, tá? Sendo, então, essa região dessa linha vermelha, que foi já um bom suporte e resistência já aqui no final do ano passado, na minha opinião. Então, algo para ter em mente, tá? Sobre o euro. Comprar aqui também não faz sentido, né, galera? Tá na baixa do canal do diário e tal, mas, meu, a tendência aqui é de baixa, não complica as coisas, tá? Então, mais ou menos é isso. Agora, para mim, galerinha, só vai realmente mudar alguma coisa agora no euro, tá? Digamos assim, de a gente talvez pensar que talvez ele esteja tentando segurar, formando uma base e tudo mais, com uma ida acima do 0,615, tá? Enquanto isso não acontece, galera, ainda é uma super tendência de baixa neste euro, tá? Mesma coisa que uma super tendência de alta no dólar, né? Então, muito cuidado aqui nesse euro, ficar indo contra a tendência. Resistência, então, aqui vai ser nesse 0,500 e depois só lá no 0,550, eu diria, sendo a próxima resistência, tá, galera? Então, algo assim, voltando aqui, pode ser que vire uma bagunça, como eu disse para vocês, tá? Mas acredito eu que possa ter alguns vendedores aqui nesse 0,550, caso volte, tá? E com certeza, para quem quer empurrar o euro mesmo com vontade para baixo, ele quer ver ele enrolando abaixo desse número redondo aqui do primeiro, para não complicar as coisas, tá? Libra dólar, mesma coisa, novas mínimas também. Ontem, pelo desenho, vocês conseguem ver que a gente falou que abaixo desse 21,50 poderia levar a Libra aqui para esse 1,2100, a gente tinha mencionado, tá? Aqui era o nosso alvo, então, que falamos ontem. E passamos disso e passamos até mais, né? Fechamos então ontem, né? Como vocês podem ver, o fechamento de ontem foi exatamente em 20,86. Então, um belo fechamento abaixo desse número redondo. E a Libra, galerinha, tá bem fraca, né? Porém, está nesses dois FIBs aqui, que é o no 786 FIB dessa pernada de alta, tá? Toda essa pernada de alta estamos no 786 FIB e também estamos no 382 FIB de toda a pernada de alta desde esse fundo aqui que fizemos ali em setembro do ano passado. Então, dois FIBs interessantes e tem um logo abaixo aqui no 2040, né? Pegando então essa última pernada de alta aqui no topo, jogando espelhamento, temos aí esse FIB aí também. Então, para mim, galera, é como se a gente tivesse aqui um bloco
de suporte nessa libra, né? Aqui não é uma região que você gostaria muito de brincar na venda mais, tá? Eu acho que brincar na venda foi esse pullback perto da região de suporte, perto nessa região do 1,2300, tá? E daqui a gente, né, como vocês podem ver, teve uma boa de uma queda. Agora, eu acho que o trem já passou da estação, tá? Aqui é uma região de suporte, não quer dizer que você tem que comprar aqui, eu pelo menos nem eu recomendo que você faça isso, tá? Por quê, Thiago? Principalmente se você olhar no curto prazo, aqui numa hora, né, essa volta aqui perto do 1,21 redondo e esse ataque vendedor que tá tendo aqui agora, diz muita coisa, tá? Diz muita coisa aqui, vocês podem ver a rapidez que ele tá voltando aqui, isso não é legal, né? Vamos ver se segura, mas para mim, até no curto prazo, não tá com uma cara legal. Lembrando que, né, temos ali o outro FIB em 2040, pode ser que a gente vai lá e depois volta, não sei, mas não fique caçando fundo no mercado que está somente caindo, tá? Muito, muito cuidado. Agora, se este FIB não segurar o 2040, galera, aí sim, né, eu realmente não descarto a possibilidade da gente vir para essa região atacar aqui, tá? Então a gente já está falando de um preço ali na região do 1,18, 1,19 mais ou menos. Então é uma gigante região ali na Libra, caso a gente realmente vá lá atacar, tá bom? Então muito cuidado, principalmente contra a tendência, eu não recomendo, tá? Resistência vai permanecer sendo esse 1,2100, tá? Caso suba um pouco acima disso, tá? Daí a gente já pode mencionar então o 38,2 dessa última pernada de queda. Beleza? Agora passando acima do 21,20, que aí começa a ficar um pouco estranho, beleza? Primeiro alvo vai ser ali no 20,40, que a gente falou, tá? Aquele FIB. E depois, abaixo do 20,40, a gente já pode falar então do 1,20, tá? Números redondos aqui realmente são bem importantes em todos os pares, principalmente nessa Libra aqui, tá? Dólar canadense não para de subir e eu acho que não deve surpreender ninguém pelo fato de, né, a gente ver o dólar da forma que está e ele tá rompendo o que tem, né, galera? O problema desse par é que mesmo que, enfim, você desde lá do fundo tá querendo comprar ele, eu não sei se tem dado muita oportunidade de entrada, porque tá sendo esticado até demais, né? Essa subida vocês podem ver que foi vertical praticamente para cima, certo? Esse movimento inicial. Vocês podem ver que até paramos um pouco aqui, galera, mas, meu, eu não sei se todo mundo conseguiu entrar nessa minúscula correção que tivemos aqui, certo? E daí, galera, basicamente a gente tem feito só isso. Correções minúsculas nesse dólar canadense sem parar. E agora, galera, a gente tá, né, conseguindo manter acima do 1,37. Isso aqui realmente não é um sinal muito negativo e realmente a continuação pode continuar a vir no dólar canadense, tá? Próximo alvo nele, na minha opinião, pode ser esse 37,80 e depois o 32,00, beleza? Que também temos, ó, olha só, o 786 FIB de toda essa última onda de correção que tivemos aqui, tá? Então temos o 786 FIB ali também. Então fique bem atentos nessa região do 37,80 ou em 38. Se por acaso, por alguma razão, tá bom? Não tô falando que é certo, ok? Ou se eu vou fazer. Vou pensar sobre essa hipótese. Mas se você está pensando em talvez fazer uma vendinha no dólar, talvez esse dólar canadense pode chamar atenção por causa desses FIBs aqui, né? Mas galera, muito cuidado, né? Como eu disse, eu tô até pensando se eu faço isso mesmo, porque é um pouquinho arriscado realmente no momento, tá? Suporte para ele, galerinha, eu não vou colocar aqui no 1,3700, porque realmente só estamos 19 pips de distância, muito perto, tá? Eu vou colocar aqui nesse 36,50. Se ele corrigir lá, ótimo para quem queria comprar. Se ele não corrigir até lá, ele só foi, não tem muito o que fazer, tá? Na minha opinião. Então, algo para ter em mente aqui sobre esse dólar canadense, tá? Dólar yen, mesma coisa, permanece bem forte. Como eu disse, o Banco do Japão quer, né? Na verdade, nem é tanto o Banco do Japão, porque o Banco do Japão, eles não têm a responsabilidade, galera, por causa do preço do ien. Eu já disse isso algumas vezes para vocês, mas uma das diferenças do Banco Central japonês para os outros bancos centrais, né, é que eles não têm essa responsabilidade. Quem tem essa responsabilidade no preço do ien, na verdade, é o governo, né? Principalmente o ministro das Finanças. Ele é o cara que realmente mexe nesses preços, nesses valores, junto com o Banco do Japão, lógico que tem esse trabalho conjunto aí, né? Mas quem tem realmente a responsabilidade é o ministro das Finanças, tá? E como ele disse, ele quer volatilidade. Então o mercado, eu não sei,
bem provável que vai querer fornecer isso para ele, né? Se é isso que ele quer. Então é isso, mas eu não acho que é um jogo que nós, tá? Que o varejo tem que se meter, tá? Deixa a bagunça toda acontecer, deixa essa briga toda acontecer, tá bom? Mas muito cuidado. É muito perigoso os dois lados, galera, na compra e na venda, tá? A compra, por que é perigoso na compra? Porque pode acontecer intervenção a qualquer momento, né? Talvez foi um fake news dele. De fazer isso somente com volatilidade, talvez ele faça isso agora no 150 aqui sem nenhum problema. Também tem o fato de ser perigoso na venda, porque isso aqui pode continuar esticando realmente, né? E pode até ir lá no 152, 153, 150, 155, 160. A gente não sabe, então é muito complicado. Eu, pessoalmente, prefiro ficar de lado, tá? Mas alvos, enfim, 150 redondo já tá aí, né? Muito próximo. E depois a gente já pode falar sobre o 151,30, tá? Sendo os alvos no dólar yen. Na minha opinião, os suportes agora vai permanecer sendo esse 140, 149,50 e depois 149,00, enquanto segura até o 148,50, galera. Para mim ainda é um mercado super de alta, sem dúvidas alguma, tá bom? Mais ou menos é isso aqui nesse par. Dólar australiano, como eu disse já alguns minutos atrás, fechamos fora do canal, então nada, cancelado totalmente qualquer visão positiva que qualquer um poderia ter. E agora, galerinha, os alvos estamos bem próximos, né? Primeiro alvo é essa região do 6300, tá? Número redondo aí na cara, falta apenas 7 pips. E depois a gente já pode mencionar então o 62,50 e depois 62,00, tá? Então esses são os alvos aqui no dólar australiano. Para mim agora, enquanto ele permanece abaixo desse canal, é super venda, tá? Agora as coisas mudam se por acaso ele do nada voltar acima voltar para dentro do canal. Se voltar para dentro do canal a qualquer momento hoje, não fique muito participando dessa venda ainda, tá? Eu tô falando fechamento dentro do canal, beleza? Ele pode até fazer um pullback, tocar o canal aqui, mas daí você vai querer que uma pressão vendedora entra e até rápido, né? Caso isso aconteça. Agora, se eu voltar muito acima disso, aí eu já ficaria com uma certa cautela e talvez imaginando um movimento voltando aqui dentro do canal, beleza? Bem simples. Já o dólar Nova Zelândia, mesma coisa. Ontem a gente falou, né, que ele tinha que segurar essa região aqui do 59,65. Ali era um momento de decisão, por quê? Porque ali era a linha do triângulo que a gente estava, ou diamante, sei lá, o que você quiser chamar. Então, aqui, né, essa volta poderia ser o pullback para voltar a subir. Não aconteceu, galera. Em nenhum momento voltamos, não teve nenhum fake news ou nada do estilo. Foi realmente bem técnico, bem tranquilo identificar isso. E, né, o fechamento dentro do triângulo confirmou, tá? E como vocês podem ver o nosso desenho, a gente falou que voltando para dentro do triângulo poderia entregar um movimento bem forte de queda, algo que está acontecendo já no momento, tá? Então já está chegando numa zona de suporte. Lembrando que o dólar Nova Zelândia está segurando um pouquinho melhor que o dólar australiano no momento, né? Então isso é interessante notar. Então para quem vendeu, para quem está vendido, para mim tem que fazer uma certa parcial nessa região e depois, né, fazer uma certa parcial mais ou menos aqui também. Agora, fechando abaixo do 58,50, galera, é aonde eu acho que então o rompimento está sendo confirmado e a gente possivelmente vai vir buscar esses alvos, né? Começando pelo 58,45 e depois ali perto do 57,50. Beleza? Diamante aqui, então, cancelado, né? Que a gente tinha mencionado que poderia ser. Eu gosto muito dessas formações. Essa aqui, por exemplo, não funcionou como a gente pensou que poderia funcionar. Só que o legal aqui é que ele nos ajuda a identificar aonde é cancelada essa ideia, aonde a gente não deve, então, ficar confiando que vai acontecer, entendeu? E aonde a gente pode pensar nessa entrada, tá? Nenhum momento eu disse para vocês comprar aqui por causa do diamante ou aqui. Eu falei para vocês, ó, se acontecer o pullback, para quem não tinha entrado ainda, né, poderia comprar perto aqui dessa linha azul, né? Então, olha o tamanho do risco que você tinha tomado aqui nessa trade, muito pequeno. Por isso que eu gosto muito dessa formação. Funcionando ou não, nos dá um risco e recompensa muito, muito legal, tá? Então, isso é algo para você aprender aí, beleza? Podemos olhar outros mercados. Ouro, galerinha, deu, né, uma outra queda. Ontem até desenhei para vocês de um possível volta, né? Meio que sonhando com essa ideia de que o ouro poderia voltar. Não voltou, na verdade foi até buscar aquele FIB que a gente tinha mencionado. A gente desenhou esse círculo aqui no diário
né? Porque é a região que eu falei para vocês que tem um gigante suporte, tem FIB, tem zona de suporte, essa zona amarela que quase chegamos lá também. Então é uma região muito, muito legal. E agora, galera, é esperar para ver, tá? Eu vou ser bem sincero, eu comprei um pouquinho de prata, tá? Aqui nessa região do 21, 20, um pouquinho abaixo do 21,10, 21,07, se não me engano, é a minha entrada, tá? Mas pequeno no momento, tá bom? Mesma visão, né? Se a gente olhar a prata aqui também, teve uma grande queda, só que a prata chegou nessa região gigante de suporte que eu tinha mencionado e também 618 de toda a pernada de alta, tá? Então pegando lá da mínima com a alta, vocês podem ver que chegamos no 618 e é aqui que eu espero, então, né? FIB, zona de suporte, que talvez segure este mercado, tá? Risco é pequeno, posição pequena, porque eu também ainda estou pegando bem no início dessa possível volta, né? E vamos ver, tá, galera? Só que é uma trade um pouco arriscada enquanto permanece abaixo do 22, tá? Se voltar acima do 22 é onde eu posso dar um certo respiro e falar, ufa, né? Realmente acertei, porque enquanto isso, galera, essa volta pode ser apenas uma correção, para depois vir fazer isso aqui, né? Enfim, vocês já conseguem mais ou menos imaginar o que eu tô pensando aqui, certo? Então, mais ou menos é isso, só que uma queda muito esticada também no dólar, na prata, né? Por isso que eu também curti pegar um pouquinho dela aqui, tá bom? Então, né, vocês podem ver que a primeira retração só tá lá no 21,78, então olha só o espaço que ele tem para corrigir meu, tudo, mesmo ele fazendo isso aqui, ó, ainda permanece um mercado super forte na venda, né? Mas vamos ver, galerinha. Peguei essa venda aí, achei interessante, foi o nível que eu tinha comentado com vocês, então fiz mais ou menos o que eu comentei. Já o ouro, né, a mesma coisa, mesma play, né? Na verdade, só que o ouro eu queria comprar ele um pouquinho mais abaixo, né? Exatamente nesse FIB aqui, no 1810, ou até nessa região amarela, né, um pouquinho diferente da prata, que já alcançou esses FIBs, tá? Então, por isso que eu aproveitei, preferi fazer lá essa trade do que no ouro, tá? Mas, de novo, eu não tô falando que temos uma base já em jogo que você tem que comprar aqui. Lembrando que eu comprei pequeno, meu alvo, né, por ter pegado um preço bacana, meu stop é curto, né, e é uma trade de super risco, né, porque a tendência aqui, como vocês podem ver, tá sendo violenta na venda, tá? Então, ou eu vou ser estopado logo e rápido, ou eu posso ter pego realmente uma boa trade aí para esse início de semana, beleza? Bitcoin foi um mercado que me tirou naquela venda, lembrando que eu tinha vendido aqui, o stop estava lá um pouquinho mais acima que antes, daí eu mudei para cá quando a gente estava mais ou menos aqui, eu comentei isso com vocês. E enfim, né? Ele pegou e me tirou, tá, galera? Lembrando que também era uma trade meio que um pouco pequena. Não é tão pequena igual essa na prata. Na prata é um pouco menor do que essa trade aqui no Bitcoin. Mas enfim, galera, o risco também era bem curtinho. Eu cheguei a ficar mais ou menos do mesmo tamanho que eu levei meu stop, tá? Então eu entrei aqui, eu fiquei isso aqui, ó, positivo. E saí mais ou menos ao mesmo tamanho negativo, né? Enfim, acontece, não é todas as três que a gente vai acertar, certo? E não foi, galerinha. E agora, Thiago, o que você quer fazer? O que você pensa em fazer aqui? Eu não sei, galera. Descartou a ideia da venda? Na minha opinião, para ser bem sincero, não. Tá? Na minha sinceridade, não. Esse pulinho pode ter sido, galerinha, um ABC na média, no FIB 50%, junto com a média 100 do diário. E daqui a gente pode fazer isso aqui. Então, talvez tenha me tirado por essa besteirinha. Mas eu não tenho nenhum problema, galera. Só que, né? Eu ainda vejo uma visão vendedora neste caso, só que o problema é aonde fazer essa execução, tá bom? Olhando ele pelo 4 horas, né, o que dá pra gente perceber? É que essa região aqui, ó, foi um belo de uma resistência, certo? Que agora tá tentando virar um suporte, tá? Então, se alguém quer já pensar e pensa ainda na venda igual eu, talvez o fechamento abaixo dessa região, então, aqui do 27.450, seja, então, uma confirmação de venda, tá? Algo assim. Então você precisa desse fechamento aqui embaixo. Agora, ele segurando aqui, galera, enrolando, não conseguindo fechar abaixo e voltando, obviamente, isso é bem positivo, porque isso aqui pode ter sido um pullback apenas para continuar a ida para cima, beleza? Já o SP500, a mesma coisa. Na verdade, o SP500, galerinha, tá bem chato aqui, né? Nessa região aqui. Se a gente olhar ele aqui numa hora, por exemplo, o que a gente consegue observar aqui claramente, tá?
que ele mais ou menos está como se estivesse dentro de um possível triângulo, né? Um possível triângulo. Já faz alguns dias que a gente está trancado mais ou menos nessa região aqui, certo? Nada muito mudou. E, enfim, para mim, galera, enquanto tá aqui dentro, não tem muito o que fazer, tá? Legal é que a resistência é muito clara nessa região aqui do 4.335, tá? Suporte está sendo muito claro aqui nessa região do 4.265, né? É onde está esse círculo aqui. Então, para mim, galerinha, qual ele romper aí é onde a gente talvez veja esse movimento, tá? Então, um rompimento e fechamento aqui embaixo, tá? Pode ser que a gente esteja pronto para queda e uma nova mínima, tá? Agora, ele conseguindo quebrar esse triângulo e fechar acima dessa região amarela, é onde a gente também pode imaginar uma ida, talvez até de volta para o 4.400. Outros mercados, petróleo mais ou menos em queda, após ter tocado naquele grande alvo ali no 94, que a gente tinha mencionado, né? Voltou para essa região de suporte aqui mais uma vez, certo? Então, tecnicamente, não sei o que fazer aqui neste caso. Tá no suporte, né? Então, o que ele quer fazer aqui? Eu não sei, tá? Uma das coisas que talvez a gente possa fazer é pegar um FIB, então, dessa última total onda de alta. Vocês podem ver que estamos na primeira retração. Quebrando aqui, possivelmente pode voltar lá perto da região do 50%, que está na região do 86 dólares o barril, tá bom? E basicamente é isso, viu, galerinha? Bem técnicos os mercados, bem legais, né? A gente tá vendo aí alguns movimentos realmente bem violentos, podemos dizer assim. Algo que é bem legal para nós traders, né? E muita oportunidade. Então, realmente, anote aí, deixa tudo preparado para que não seja pego de surpresa, beleza? Desejo a vocês um ótimo dia, tá bom? Boas negociações e amanhã estaremos aqui ao vivo, voltando à nossa rotina aí das 8 horas da manhã, por favor, tá bom? Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar muito, muito mesmo. E antes de realmente finalizar, não se esqueça de olhar a nossa patrocinadora, a Axie, tá? Corretora de Forex. Todos esses mercados que a gente viu hoje, muito mais, galera, vocês conseguem operar pela Axie, tá? Com mais de 220 instrumentos para operar, incluindo, né, tem ações americanas, europeias, enfim, é uma lista gigantesca. E sem contar que também tem suporte e atendimento em português e também você tem a opção de fazer o depósito via Pix, tá? Então ajuda muito também para quem está no Brasil. E quem usar o nosso link para abrir a sua conta, você vai receber 30% de bônus, tá? Então, um ótimo presente aí da Axie para quem entrar, beleza? Obrigadão, galera. Ótimo dia a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.